que me traz essa tribuna é falar novamente, né, do clima, da cena política em nosso país, que continua, né, em ebulição. A cada momento pipocam notícias de novas estratégias dessa tentativa de um golpe que começou, na verdade, a ser urdido, a ser orquestrado em outubro do ano passado, logo após ser divulgado o resultado oficial do segundo turno das eleições presidenciais. Desde lá, senhor presidente, que vivemos um clima tenso, resultado de uma arbitrariedade cometida por um homem que, apesar de estar ocupando a cadeira de presidente da Câmara dos Deputados, não tem legitimidade moral alguma para conduzir uma casa legislativa dessa magnitude, por estar ele envolvido em inúmeras e graves denúncias. Me refiro aqui exatamente ao senhor Eduardo Cunha. O Brasil inteiro sabe. Está lá respondendo a processo disciplinar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por quebra de decoro, porque mentiu aos seus pares. Está respondendo a denúncias graves da Procuradoria-Geral da República, que o acusa de ocultação de bens, que o acusa de lavagem de dinheiro, que o acusa de desvio de recursos para o exterior, as chamadas contas na Suíça, já divulgadas, contas que ele disse que não tinha, e de repente essas contas apareceram no nome dele, no nome da mulher, da filha e etc. Pois bem, senhor presidente, na tentativa de salvar a própria cabeça, esse homem, o senhor Eduardo Cunha, agora atira contra o regimento interno da Câmara dos Deputados e principalmente contra a Constituição cidadã. E é bom que se diga que ele também só consegue isso por ter ao seu lado setores da oposição que, inconformados com a perda nas urnas, agora apoiam atitudes ilegais em uma suposta defesa da Constituição. Eu, senhor presidente, confesso que pretendia subir essa tribuna desde ontem, né, para dizer do quanto, né, as notícias dos últimos dias tinham revigorado nossas esperanças de que o bom senso prevaleceria na política brasileira e que, se preciso for, a população tomaria as ruas em defesa das instituições democráticas, como já vimos acontecer tantas vezes na história recente do nosso país. Refiro-me às inúmeras manifestações em defesa da estabilidade, da democracia e do mandato legitimamente conquistado nas urnas pela presidenta Dilma Rousseff. Manifestações, muitas delas vindas até de setores que sequer se alinham ao governo. Manifestações essas que ontem foram atropeladas por mais uma atitude autoritária do senhor Cunha ao querer reverter as regras da escolha dos membros da comissão que vai julgar o pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Mas eu vou, nesse momento aqui, senhor presidente, falar da sensatez. Depois eu volto a falar da monstruosidade, né? Eu volto a falar dos atos insanos do senhor Eduardo Cunha, que infelizmente ainda está à frente da presidência da Câmara dos Deputados. Pois bem, vamos falar, né, das manifestações crescentes que vem acontecendo no Brasil, seja por parte da sociedade civil, seja por parte da classe política, desde quando o presidente da Câmara, movido pelo sentimento mesquinho da vingança, resolveu aceitar e, portanto, autorizar o pedido de impeachment da presidenta Dilma. Como esse pedido de impeachment não tem embasamento legal, não tem embasamento jurídico, isso está revoltando, né, a sociedade brasileira, né? Como esse pedido de impeachment, inclusive, é protagonizado por um homem que tem o prontuário que esse homem tem, repito, está lá, atolado até o pescoço, né, respondendo a denúncias gravíssimas, está lá no Conselho de Ética, inclusive manobrando o regimento da Câmara,
querendo livrar a cara dele a qualquer custo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Pois bem, né, são essas circunstâncias que têm revoltado, né, os homens de bem e as mulheres de bem nesse país, por realmente enxergar que uma coisa é o instituto do impeachment, que está na Constituição, não só de agora, como as constituições de antigamente, mas outra coisa é que o instituto do impeachment, para ele ser autorizado, ele precisa de embasamento legal, ele precisa de embasamento jurídico. E é disso que se trata exatamente, né, o debate em curso no que diz respeito à autorização do presidente da Câmara com relação ao pedido de impeachment da presidenta Dilma. É disso que se trata. Por quê? Porque não há embasamento legal, não há embasamento jurídico. Da alçada da presidenta, ela não cometeu absolutamente nada do ponto de vista ilegal. Nenhum ato, nenhum gesto, nenhuma iniciativa, nenhuma decisão política. Nada há que impute à presidenta Dilma crime de responsabilidade direta. Aliás, algo inclusive reconhecido até por setores da oposição, que mesmo fazendo a oposição feroz, a presidenta Dilma tem reconhecido que, do ponto de vista pessoal, não paira sobre a presidenta Dilma nenhum ato ilícito. Ao contrário do senhor Eduardo Cunha, essa mulher não roubou, essa mulher não cometeu nenhum ato ilícito, essa mulher não desenvolveu nenhum ato que significasse quebra do decoro do cargo que democraticamente o povo lhe outorgou pela segunda vez nas eleições exatamente de outubro. Então, exatamente por não ter, repito, né, embasamento legal, embasamento jurídico, até porque a própria Constituição, claro, que estabelece o instituto do impeachment, né, a mesma Constituição diz que esse impeachment só se pode ser autorizado em determinadas circunstâncias. E que circunstâncias são essas? Quando há comprovadamente crime de responsabilidade direta da presidenta da República. Como isso não existe, aí, de repente, os setores oposicionistas, inconformados com a derrota, inventaram a desculpa esfarrapada exatamente das chamadas pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais abundantemente feitas por Fernando Henrique, por Lula, por todos os governos. Pedaladas fiscais que são mecanismos de ajustes de contas, das contas do governo. Aliás, o próprio governo, o Congresso, a semana passada, ao aprovar a revisão da meta fiscal, dá, portanto, ainda mais, digamos assim, normatização e regularização exatamente a tudo isso. Então, senhor presidente, o ato em si, né, esse pedido de impeachment, pela falta de evidências concretas, do ponto de vista de embasamento jurídico, do ponto de vista do embasamento constitucional, é tão grave, é tão revoltante, é tão monstruoso, que a sociedade está se levantando. Eu quero aqui, senhor presidente, por exemplo, relatar o movimento nesse final de semana, que foi encabeçado pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, bem como também com o ex-ministro Ciro Gomes e o presidente do PDT, Carlos Lupe, que neste domingo concederam entrevista coletiva para manifestar seu repúdio ao processo que pretende conduzir o seu Eduardo Cunha. Né? Juntos, o ex-ministro Ciro Gomes, o governador do Maranhão, Flávio Dino, o presidente do PDT, Carlos Lupe, lançaram o movimento Golpe Nunca Mais, uma alusão ao projeto Brasil Nunca Mais, que denunciou crimes cometidos pela ditadura militar no nosso país. Nunca é demais ressaltar o valor que tem nossa democracia, em que, em regimes democráticos, a escolha e a substituição dos governantes ocorre pelo voto popular, pela urna, e não, né, por manobras, né, por caminhos tortuosos, espúrios,
como os caminhos do tapetão. Esse movimento, lançado domingo, repito, o movimento Golpe Nunca Mais, lançado pelo governador Flávio Dino, do PCdoB, o ex-governador Ciro Gomes, o PDT, etc. Esse movimento é tão expressivo que, em menos de 3 dias de criação de criação de sua página, por exemplo, no Facebook, já tem mais de 40 mil curtidas. Os 3, inclusive, reafirmaram ainda que no Estado Democrático de Direito, para haver o impeachment, deve-se ter um crime concreto. E não temos exatamente este elemento aqui já reforçado. Quero ainda, senhor presidente, dentro dessa linha das manifestações de repúdio frente, à autorização do pedido de impeachment da presidenta Dilma, sem embasamento legal, sem embasamento jurídico, quero ainda aqui também mencionar uma outra importante manifestação, que foi a delegação de 30 juristas que a presidenta Dilma recebeu exatamente nessa segunda-feira. E esses juristas lá manifestaram sua preocupação com os danos que um processo como o aberto pelo senhor Eduardo Cunha podem trazer à nossa jovem democracia. Mais do que isso, os juristas ressaltaram que não há base jurídica alguma no processo que se propõe. E o motivo eu já externei desta tribuna. Nem mesmo a oposição tem coragem de atacar a honra da presidenta Dilma, pois todos sabem de sua inquebrantável defesa da legalidade, da ética e da moral. Mas, senhor presidente, essa preocupação que os juristas externaram ontem já se mostrou pertinente, porque ontem o senhor Eduardo Cunha, mais uma vez num gesto desesperado, e arbitrário e autoritário, o senhor Eduardo Cunha ontem, no final da tarde, em mais um ato arbitrário de quem não tem qualquer apreço pela democracia e pelas instituições democráticas, rasgou os ritos previstos para um processo dessa magnitude. Não bastasse o tal impeachment ser natimorto, dada a falta de moral do senhor que o autoriza, Cunha agora quer interferir na escolha dos membros da comissão especial que elaborará parecer sobre o pedido. E fez isso em conivência, em conluio com os líderes da oposição. E aqui eu dou nome. Eu dou nome exatamente aos líderes da oposição que se prestam a se aliar a um chantagista, como está sendo exatamente o presidente da Câmara dos Deputados. Lamentável que os senhores Carlos Sampaio, Rubens Bueno, o Paulinho da Força e o Mendonça Filho, tenham exatamente se aliado ao senhor Eduardo Cunha e, portanto, referendando essa manobra regimental que ele fez ontem, portanto, atropelando aquilo que tinha sido pactuado e que está no próprio regimento, que era a indicação pelos líderes partidários, portanto, que vão formar a comissão especial. Então, senhor presidente, isso é um desrespeito total ao processo de representatividade tão caro à nossa sociedade e que existe justamente para garantir a pluralidade de visões. Na verdade, nós queremos aqui, mais uma vez, denunciar essa manobra que o presidente da Câmara fez, querendo, portanto, se adonar das indicações para a comissão, e posso garantir a vossas excelências que, se o Poder Judiciário não cumprir o seu papel e, portanto, agir, o senhor Cunha fará uso das prerrogativas de presidente da Câmara para colocar essas indicações em votação quando tiver plena certeza de que elas serão do seu agrado. Isso é um escárnio com a democracia, isso é um insulto às instituições democráticas e à própria democracia. É a demonstração cabral de que este homem não tem o mínimo apreço pelo voto que os eleitores conferiram exatamente a cada parlamentar. Eu quero só mais um pouquinho aí, senhor presidente, para concluir, dizer a Vossa Excelência que eu já tenho dito aqui, é lamentável que, em conluio com os líderes da oposição, Cunha exatamente tenha feito mais essa manobra, quando o Brasil inteiro, senador Garibaldi Filho, deseja que esse processo seja apreciado e concluído mais rapidamente. O Congresso Nacional tem que ter respeito para com o país.
né? Um mínimo de respeito, um mínimo de sensatez, né? Vamos apreciar o processo. O Congresso Nacional vai se posicionar. Nós temos não só esperança, mas nós que fazemos a base do governo, temos muita confiança de que esse processo vai morrer na Câmara dos Deputados, que ele será arquivado lá, porque esse deve ser o seu destino. Impeachment é algo legal, está previsto na Constituição. Agora, impeachment sem embasamento legal, sem embasamento jurídico, é golpe, é tentativa de ruptura democrática. E é disso que se trata exatamente agora, a autorização do pedido de impeachment com relação à presidenta Dilma. Então, quero aqui concluir, senhor presidente, aqui pedir para que seja registrado, né, além da OAB, da CNBB, das igrejas evangélicas, dos vários partidos políticos, né, quero aqui também registrar, que seja registrado nos anais da nossa casa, a nota que a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores, divulgou exatamente nessa terça-feira, quando ela coloca que os movimentos sociais estão atentos. Em nota, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação já adiantou, abre aspas, que os novos fatos indicam que o pedido de impeachment da presidenta Dilma pode constituir-se em moeda de troca entre Eduardo Cunha e a oposição no exato momento em que o parlamentar está prestes a ser cassado por seus pares. E essa tese ficará comprovada caso os membros da oposição que pediram publicamente a cassação de Eduardo Cunha recentemente voltarem atrás e votarem pelo arquivamento do processo de quebra do decoro do parlamentar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados essa semana. Para a CNTE, a possibilidade de jogatina política antirrepublicana é grave para o regime democrático e precisa, portanto, ser contida. Abre aspas, trata-se de um conluio obsceno de um parlamentar que, no mínimo, prevarica a utilizar-se do cargo público para satisfazer interesse pessoal, com uma oposição historicamente alinhada a golpes antidemocráticos, quando não consegue chegar ao poder pelo voto popular. Essa nota da CNTE, a CNTE que fala em nome dos mais de 2,5 milhões de professores e funcionários da educação pelo país afora. Por fim, senhor presidente, quero também dizer que a CUT, o Movimento Estudantil, o UNE, a UBS, o METCT, representações dos movimentos feministas, de negros, LGBT, de moradia, ambientalistas, entre outros, né, que defendem a democracia e a legalidade do mandato da presidenta Dilma, já estão realizando novas manifestações e já estão chamando para uma grande manifestação exatamente no dia 16. É o dia em que, mais uma vez, a sociedade organizada, é um dia que, mais uma vez, os homens e mulheres de bem desse país irão às ruas para manifestar nosso repúdio ao processo de impeachment, tal como está sendo, como foi apresentado, porque na medida em que ele não tem embasamento legal, na medida em que ele não tem embasamento jurídico, isso é golpe, e golpe, pelo amor de Deus, nunca mais. Senador Garibaldi Filho, eu espero, repito, que haja um mínimo de sensatez, de responsabilidade, que consigamos separar as diferenças, as divergências partidárias e pensemos exatamente no interesse da nação, que esse processo seja apreciado o quanto antes. E nós temos a convicção de que esse processo vai ser arquivado, que sequer chegará exatamente aqui no plenário do Senado, porque o bom senso e a justiça irá prevalecer. E que a oposição tire a lição, que a alternância do poder numa democracia se dá pelo voto, se dá pela urna. Está aí a Argentina. A oposição passou não sei quantos anos. Cristina Kirchner perdeu agora, não foi fazer questionamento nenhum. A oposição está voltando ao governo pela via do voto. Está aí a Venezuela, que dizem que é uma ditadura. Pois bem, Maduro lá perdeu.
e está respeitando exatamente o quê? O resultado das urnas. Então, não é possível, está entendendo, que, de repente, né, não se encerre as eleições de 2014, não se acabe com esse terceiro turno de uma vez por todas, que nós possamos, né, para além da defesa do mandato legitimamente conquistado da presidenta Dilma, mas, nesse momento, é a defesa da Constituição, é a defesa da democracia. Por isso que nós esperamos contar, né, com os partidos não só da base, mas com os outros partidos também, que mesmo não tendo alinhamento político ao governo, repito, contando com os movimentos sociais, com entidades mais representativas, enfim, nós esperamos nesse momento contar com todos aqueles e aquelas que têm apreço, que têm zelo pela democracia, para que a gente possa, nesse momento, realmente formar uma frente forte em defesa da legalidade democrática e garantir a soberania popular, respeitando os 54 milhões de votos que a presidenta Dilma teve e, portanto, garantindo, né, o seu mandato.